Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Esse episódio tem o patrocínio das lojas Dani Delinsky, que são hoje uma das maiores de produtos, de insumos para costura criativa, em específico bolsas e acessórios. Eu sou Faiga Silveira e o nosso episódio de hoje tem por tema o artesanato e a mulher. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft Veste e Monta, vamos aproveitar que esta é a Semana da Mulher, nós estamos gravando no Dia Internacional da Mulher, e vamos falar sobre esse assunto que ainda é sensível, mas que tem muito para se explorar ainda, né, não, Beth Monta? Olá, muito bem-vindos, muito bom estar aqui com vocês hoje, que é um dia, nós estamos gravando realmente no dia 8, e vai ao ar durante a semana do Dia das Mulheres, né? E para a gente, como jornalistas, como mulheres, e tratamos, né, especialistas em assuntos de artesanato, é muito mais especial ainda a gente poder trazer em pauta esse tema, e muito feminino, né? O nosso meio é muito feminino, mas talvez também seja esse o nosso grande tendão de Aquiles, e é isso que a gente vai conversar sobre hoje. É isso aí. A gente vai, vamos começar, né, Beth, falando que historicamente o artesanato ele é muito masculino, né? Pois é, até a página 2, né? A gente tem. Quem me conhece sabe que eu já contei essa história várias vezes, né? Mas enfim, vou contar mais uma vez. Um dia, Marquês de Pombal, lá nos anos 1700 e alguma coisa, resolveu falar que o artesanato não precisava de estudo, né? Para ser artesão não era necessário o estudo. E junto com isso, a gente sabe que as mulheres também faziam parte dessa mesma fatia de quem não precisa de estudo, porque mulher ela foi criada, foi, né, durante muitos anos, historicamente falando, para ser só a cuidadora da casa, a cuidadora dos filhos, a cuidadora dos maridos, e para que estudar? E o artesanato vem junto nessa leva, porque a manualidade vem junto com esse tema. Então, assim, a gente tem a história trazendo com a gente uma realidade que é muito triste. Se a mulher conseguiu conquistar o seu lugar de estudo, mesmo assim, ainda. Imagina, gente, hoje vai ser assinado. Nós estamos em 2023 e hoje que vai ser assinado uma lei que faz com que a gente iguale os salários entre homem e mulher de uma mesma função. A gente precisou de todo esse tempo para ter um reconhecimento tão óbvio. Imagina dentro de um segmento que é artesanal, que já não tem o seu reconhecimento como uma profissão Não, e reconhecida. só foi reconhecido como feminino por conta desse preconceito, né? Porque, na verdade, É, historicamente, o artesanato começou, por exemplo, com a fabricação das facas e das espadas, e eram os homens que eram os artesãos. Ai, porque os costureiros, né, eram os homens, os sim. próprios chefes de cozinha eram os homens. E aí a mulher, por conta da casa, e por conta desse preconceito de afastar, né? E aí vem toda essa coisa de lei, historicamente, Marquês de Pombal e tudo mais, que começa a colocar. Ah, não, mas isso aqui já é menor. É. E aí, por isso, fica. Coloca e não se traz o estudo junto. E isso, a gente permeia isso até hoje, porque até hoje o artesão não tem um reconhecimento ou um estudo específico e voltado para a profissão de artesão. Você tem o reconhecimento como profissão, foi regulamentado em 2018, Quer olha dizer, só que absurdo. ontem, né, Só gente? foi reconhecido em lei em 2016, porque teve, né, depois de muita mobilidade, e mesmo assim a gente tem toda uma regulamentação específica como um artesão de cultura, um artesão de raiz, aonde a manualidade é deixada de lado. E a Uhum. manualidade a gente sabe o quanto que ela é todo existe um entremeio entre artesanato e manualidade que a gente não sabe delimitar. Não dá para falar assim, porque tem uma máquina de costura, E então não cria-se é. uma distância tão É, desnecessária, é, né? é, Porque parece que aí ai, a manualidade pode. Aí o artesanato não, o artesanato continua sendo essa coisa menor. Uma preocupação com o termo. é. Quantos artesãos hoje não têm até dificuldade ou têm vergonha mesmo de falar eu sou artesão? Pois é, Defende né? primeiro a sua formação e depois fala, ah, e também faço umas coisinhas. Sim, e ainda a gente tem que agradecer, porque somos testemunhas históricas durante essa história recente do país, aonde até alguns anos atrás você não tinha o artesão nem como profissão, era realmente uma coisa assim, coisa de Dona Maria, que já é pejorativo,
colocando como a mulher sendo É no mesmo minimizada. tom da mulher que não sabe dirigir, da mulher que não sabe, né, que É, não sabe é. fazer nada e faz artesanato. Ou então o hippie, que é aquele vida boa, aquele paz e amor bicho, ou então aquela pessoa que não deu certo em nada na vida, foi ser artesão para poder fazer. E todos esses caminhos que a gente apontou anteriormente são caminhos assim, são só chavões, né? São só preconceitos, são só ideias do que acontece. E, no entanto, esquecem que todo esse artesanato, na realidade, movimenta um mercado e uma indústria gigante por trás. Não existe artesanato sem tinta, sem fio, sem tecido, sem Que máquinas. movimenta mais de 52 bilhões de reais por ano e que esses são dados de 2016, Pois é. porque a gente não teve atualização. Sim, então assim, do mesmo jeito que uma indústria de tinta é ligada à indústria química, ao sindicato dos químicos, etc., ela também é ligada ao artesanato, porque sem o artesanato ela não existe. Ou seja, a indústria petroleira, por exemplo, ela é ligada a quem? Aos petroleiros, a um sindicato de petroleiros, onde estão lá e sendo regulamentados por esses petroleiros, para tudo que permeia. A indústria da tinta, ela é ligada à indústria da química, dos químicos. E não existe uma atenção para o artesão como profissional. Uhum. E isso são perguntas que a gente faz, e isso fica. Ai, quem sabe, né? Eu tenho muita fé que um dia isso chegue lá no Ministério da Cultura, no Ministério do Trabalho, no Ministério de onde a gente quiser, que possam escutar a gente falando agora. Por que não? Por que o PAB não estende e não abrange todo um setor que é tão importante, colocando todo mundo Ficou no. durante um período, né, ficou até a critério da própria indústria convidar esses artesãos para serem profissionais que auxiliavam ali nos testes. E isso, como ficou a critério delas, elas podiam abrir mão a qualquer momento. E aos poucos foram abrindo, né? Pois é, pois é, E hoje a gente não tem mais esse profissional, que era muito importante, que era a pessoa que ia lá fazer o teste, porque o químico não tem como fazer a peça para saber a durabilidade, quanto tempo pois tem que é. ficar tampada a tinta Pois é, enfim, a outras gente, a coisas. gente tem várias situações onde é fundamental. Outra coisa que a gente costuma falar assim, que o artesão, ele é a ponta do pincel. Sem ele não existe a cor dentro do artesanato e a gente traz toda a indústria e todo o comércio. Então, assim, é muito importante. E principalmente, também vamos combinar com uma outra questão, e aqui vai um protesto, né? Quantos da indústria que ocupam a indústria hoje como cabeça de indústria são homens? Quantas são mulheres? Como que é essa divisão? Onde está E há essa? quanto tempo? É, Porque não mudou, né, em todo esse pois é, período. Beth tem aqui mais de 30 anos de experiência, de vida no artesanato, eu tenho mais de 20 e não mudou. pois é. Nesses últimos 30, pelo menos, anos, 35 não mudou. A gente vê hoje, por exemplo, a gente está falando muito hoje, a gente espera que todo mundo entenda, mas vai ficar gravada a live também. Hoje, por exemplo, a gente vai estar conversando à tarde com a Regina Lemos, da Scrap Brasil, que, graças a Deus, é uma pessoa do marketing dentro de uma empresa, é uma mulher que entende daquilo que a gente está falando. Uhum. Né? Então, assim, mas quantas pessoas de marketing ou quantas pessoas com uma experiência do artesanato estão ocupando esses cargos que são tão relevantes e tão importantes para o mercado? Uhum. São vários questionamentos que a gente tem que fazer. Nós, como jornalistas, dentro da nossa profissão ou dentro do nosso segmento, a gente nunca foi muito questionador, a gente nunca teve um jornalismo ou investigativo ou questionador. Mas a gente sempre esteve lá olhando, não significa que a gente nunca viu. Né? Até porque a profissão do jornalista, né, gente, ela é especialista em contar o que o outro faz. É. Então, o jornalismo de artesanato, ele começou com as revistas de passo a passo. Então, era, na verdade, dar a receita, contar o que ele estava fazendo. Não tinha esse espaço de questionamento que existe hoje, porque hoje a gente quer mesmo saber mais coisas e a gente entende que o nosso cliente, ele precisa de mais informações, né? Ele precisa que você esteja mais preparado, porque hoje não é só o artesanato. Hoje também entra o empreendedorismo, né? Sim, e sem contar que a gente vamos fazer uma máxima do filósofo, penso, logo existo. Então, assim, se o artesanato pensa, logo ele existe. Se nós mulheres pensamos, logo nós existimos. E se nós existimos, nós temos que ser vistos, ouvidos e colocados em relevância e com a importância que merece. A gente não é levantar bandeira feminista nem nada disso. A gente só procura que seja mais justo tudo que a gente está falando. Né? Até porque o feminismo ele pede a igualdade e a mulher ela é muito generosa, né?
toda a classe feminina recebe muito bem o homem que quer fazer o artesanato. Na verdade, a gente acaba muitas vezes destacando. Pois é. Na realidade, a gente chegou um homem no artesanato na rodinha, ele vira o Senhor dos Anéis, ali onde Pois todo é. mundo quer mais. E a gente pode citar, assim, nomes de queridos, como Dotan, Dargan, o Luiz Poletti, o Marcelo Crossara, que está lá no nosso grupo, enfim. A gente tem vários nomes. Nossa, Juarez, o menino lá. Ai, Juari, o menino costureiro, a isso, gente tem tem vários. Hoje a tantos. gente tem um leque grande, mas vamos lembrar, gente, se a gente colocar hoje, a gente conseguir, vou ser muito enumerar, 1.000 homens, Não, e outra, né, mas Beth? quantas Como que mulheres esses tem? homens começaram? Porque começaram com suas mães, com suas avós, Sim, sim. não é? E eu acho engraçado que todos eles, a partir do momento que acontece isso, não é questionando o trabalho de cada um em momento algum. Mas, assim, todos eles começam a fazer qualquer coisa logo, eles ganham destaque e muito mais. A mulher precisa correr muito mais para conseguir chegar até Uhum. onde eles chegam com mais facilidade. Isso é uma realidade. A gente vê vários profissionais, por serem homens, estão à frente. Eles Uhum. saem da linha de largada, eles já estão um passo à frente. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo assim: o Hilbert, lá que todo mundo, né? Gente, vamos combinar, porque ele é o homem de todos, Maria lá que me desculpe, mas ele é o Ela símbolo quis de todos. dizer Rodrigo Isso Hilbert daí. e a Lima é Fernanda Lima, Isso, tá, Fernanda gente? Lima. É todo, mas vamos combinar que ele é um sonho de consumo de todas. Por que ele ainda tem um destaque? Porque ele faz crochê, gente. Aí você fica assim, nossa, ele faz crochê. Ok, quantas mulheres fazem absolutamente tudo que ele faz? Fazem crochê, tricô, bordado e ainda. Então, ou seja, a gente costuma ter um olhar mais carinhoso ou mais, nossa, por conta de uma coisa que para a gente é o nosso dia a dia. Ó, é, É um machismo estrutural mesmo, é, né? E é, que a gente é. tem que se desconstruir. E outra, que uma coisa que é legal a gente falar, que assim, é fácil a gente se colocar aqui no papel de desconstruidor, aqui tô eu do lado de uma mulher forte, empreendedora, né? E que acontece. Mas e aí? Quando suja ali, quando não tem ninguém olhando, e tá só um grupinho de homem e faz uma piadinha machista Ah, ali no meio, então. que no artesanato tem Nossa, muito a gente ainda. presenciou uma que na hora a gente dá aquela raiva, né, de ser, mas assim, a única coisa que a gente fez, a gente se retirou, e você lembra Que é bem o dessa, é o mínimo, que é o mínimo, mínimo que a gente pode mas que fazer. realmente incomoda muito ainda. A gente sente determinadas coisas que falam, que Mas e acontecem. quantas não estão ali rindo junto, Ah, pois é. não é? Porque acho que nem entenderam, né? Isso que me deixa mais doida ainda, nem entenderam. Porque você, se falar assim, nossa, não percebi. Então, mas aconteceu. É, Porque a gente está tão acostumada com tudo isso que a gente acha que não, imagina, nem percebi. E talvez eu possa até falar, talvez até há 20 anos atrás eu também não percebesse essas piadas e risse junto. Ou a é. maturidade, ou conhecer, não sei o que faz a gente levantar lebres e questionamentos que antes não tinha, mas que hoje me incomodam e falo assim? Como que você deixa acontecer isso? E tinha Né? uma história, né, Beth, de que as coisas demoravam mais para chegar no artesanato. É. Ah, e todos os assuntos eram assim. E talvez por isso hoje a gente questione isso, mas, cara, sempre teve ali. A gente Uhum. sempre teve acesso a isso e talvez hoje só se discuta mais sobre isso. Então veja que é um tema absolutamente comum. Por um acaso está acontecendo também no artesanato. Sempre aconteceu no artesanato, gente. Uhum. Sempre Sempre aconteceu aconteceu. em todas as profissões, sempre aconteceu com todas as mulheres. O que é importante é que a gente se empodere cada vez mais e que a gente se apoie, porque também é uma área de muito ego, né? Porque a gente está lidando com arte, né? Então, que é outra coisa. Tem muito ciúmes, tem muito ego, tem muita uma situação que a gente não entende. Que quando você deixa de lado essas coisas importantes, porque psicologicamente é importante, não é? Mas são menores, né? Vamos combinar que não é a coisa. Claro. E deixar de lado e vai cuidar do que é mais importante agora, a coisa facilita Se muito. organizar direitinho dá para fazer tudo até lavar o cabelo, né? Dá para fazer. E assim, a gente. Outra coisa que também eu acho muito injusto com o artesão, e isso vale para todos, e principalmente com a mulher, e mais especificamente ainda com a mulher, é onde que você tem que dar conta de tudo, né?
Ai, Então, não tem, gente, não tem. não Você tem. pode, mas não Mas tem. ainda ontem eu acabei de comentar agora no Camarim Café, a gente conversando, eu falei assim, nossa, você viu, 73%, a mulher trabalha 73% a mais que o homem numa relação onde os dois trabalham. Aí você coloca assim, não bastasse só esse índice, que é dentro de um relacionamento entre marido e mulher, que ela já trabalha porque ela vai cuidar da casa, dos filhos, do dia a dia da casa, enfim, dentro do artesanato, a artesã virou agora, ela tem que ser a super mulher que dá conta de tudo. Ela é mídia, ela é fotógrafa, ela é marqueteira, ela é produtora, ela é compradora, ou seja, ela é tudo. E eu juro para vocês, eu tenho pavor, eu vou ser bem chata agora, daqueles videozinhos onde aquelas fotos que eu me E coloco assim. media training ainda, né? Porque ainda tem que lidar com hater falando baboseira na Sim, internet e tem que se defender e lá, ainda, né? e ainda achando que é legal aquele videozinho onde você coloca que você faz todas as funções da sua. Gente, isso não é legal, é péssimo, é um horror. Porque cobra de você uma coisa que você. Uma perfeição que é desumano você cobrar Uhum. de cada ser humano ser perfeito daquele jeito. E não é. E outra, quem cobra, né? Vamos Pois avaliar um pouco é, isso é. também, né? Aí assim, mas eu tenho o meu negócio, eu tenho que dar certo porque eu tenho que provar dentro da minha casa, para os É, meus amigos e para minha família que eu sou ver boa. como isso é uma coisa que está muito na mentalidade, né? Mais do que na necessidade real, né, Pois das é, e coisas. assim, será que você tem que ser tão perfeita assim? Se o teu negócio não está indo, é porque talvez você não esteja se dando o tempo. Então, existem estudos, a FAG é até mais preparada para falar sobre isso do que eu, mas, por exemplo, existem estudos que apontam o tempo que uma empresa, qualquer empresa tem para dar certo. São anos, gente, não são meses nem dias É, no Brasil, no mínimo 6 anos, né? para você, para começar a dar retorno de lucro de investimento. Então, você abre o seu ateliê esse mês, você quer que ele dê retorno e ele comece a colocar dinheiro na tua casa na semana seguinte? Não vai. Por isso, justamente no Brasil, a gente teve também o grande número de pessoas com problemas com as suas MEIs, né? Sim, Porque começa a crise, todo mundo sai abrindo MEI, começa a fazer não só artesanato, né? Mas abrir seus negócios, tentar fazer seus trabalhos independentes, e aí não sabe administrar, porque uhum, a gente não é educado dessa maneira também, e fale pois é. em 3 meses. Pois é. E aí a gente ainda fala, não deu certo, não deu certo, não colocou. Pera um pouquinho. Você precisa, se você colocar assim todos os cases de sucesso que existe no mercado, e são vários, graças a Deus, hoje a gente já tem um bom hall de pessoas que estão ali, um hall preenchido de pessoas que estão fazendo acontecer, mas todas essas pessoas têm uma rede de apoio por trás, estruturando ela. Uhum. Elas dificilmente, assim, acho que eu não conheço ninguém que esteja sozinha. Nossa, dei sorte e segui sozinha. Não. Elas têm ali familiares, sócios Sem contar que sorte também é muito relativa, né? Pois Que sorte é o é. encontro do preparo com a oportunidade, né? Se você Sim, não tiver ali. só que são pessoas que dentro de outras áreas ou dentro de outros perfis, enfim, elas se adaptaram bem, Exato. mas tem uma rede de apoio por trás em algum momento que sustenta ela. Imprescindível, imprescindível. Porque todo mundo tem família também, né, gente? E mesmo que seja família de uma pessoa só com um cachorro, tá? Você tem ali as suas questões e cada um dentro do seu universo vai se virar da melhor forma e tá tudo bem para todo mundo. A Beth brinca que ela se repete com a história do Marquês de Pombal. Eu sempre me repito com a questão do autoconhecimento, que é a base. Se você não se entender, não entender como funciona o seu corpo, como funciona a tua mente, você vai se desrespeitar e assim você vai permitir que o outro te desrespeite. E isso vai ser o seu patrocinador, isso vai ser o seu cliente, isso vai ser a sua família, vai ser todo mundo que tiver ao seu entorno. E vamos combinar que tudo isso não bastasse, a gente já tem o problema do artesanato ser discriminado, a mulher ser complicada, além de tudo, você tem que estar bonito o tempo todo. Aí é pedir demais, né? Aí já Fica para a quer. próxima essa, gente. Eu fico devendo. Não, aí assim, eu amo filtro, tá? Amo filtro, uso filtro, não tô nem aí, coloco mesmo, e não é é preguiça de ficar fazendo as coisas, gente, não dá tempo. Você tem que ficar lá fazendo. Prioridade, gente. Essa Prioridade, não é não a dá minha. tempo. A gente tem 500 mil coisas para fazer, se dividir, e a assim, você vai perder tempo, dá trabalho fazer maquiagem, dá trabalho tirar maquiagem, suja a roupa, qualquer coisa que você colocar assim, encostou o negócio lá, você sai toda borrada, suja, aí você tem que limpar, mais uma outra coisa. Então, gente, na boa. Você tem que ser magra, você não pode comer, ou seja, criou-se tanto não pode fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Uma lista de estereótipos, né? Agora eu só não sei quem foi que criou que você tem que seguir.
Porque criar a lista, entendeu? É que nem a quinta B que criava a lista das meninas bonitas da sala. Agora Pois é é, outro que dia. você tem que ser, que E, aquilo tem que e ser além, real. outro dia eu li um negócio, mas eu fiquei tão brava a hora que eu vi. Era, você não tem 1 hora para fazer a foto do seu produto, mas você tem 1 hora para ficar de perna para o ar olhando rede social. A pessoa tem 1 hora para ficar de perna para o ar, vendo rede social, para ler revista, para ir no cinema. Ela tem 1 hora para fazer o que ela quiser. O ócio faz parte de qualquer pessoa. Então, assim, que bom que essa pessoa. Inclusive do processo criativo, que é Sim, absolutamente sim. necessário para quem Que faz esse bom que essa trabalho. pessoa não ficou 1 hora fazendo foto. Quem sabe contratou uma outra mulher fotógrafa que precisa trabalhar também e você está dando uma Muito bom. oportunidade para ela. Que bom. E ela foi aproveitar a vida dela com prazer, com lazer, porque artesã não é fotógrafo, né? Uhum. Primeira questão é essa. Ela é artesã. Se ela gosta de fazer fotografia, então faz, porque ela gosta, é uma coisa. Mas se ela está fazendo porque ela é obrigada a cumprir todas aquelas funções do tem, desculpa, para ela fazer aquilo lá é um tormento. É. Então E não é vai legal. falhar, É, gente. Vai falhar, porque você é um ser humano. Ninguém dá conta de tudo isso. E se forçar a dar conta dessas coisas, você vai fazer mal feito. É melhor fazer menos coisas e bem feito, pois não é. é? E assim, sabe, delegar. É aquela, talvez isso é mal de mãe, mas sei lá, delegue, mande seus filhos fazer, mande o marido fazer, mande os teus fornecedores, funcionários fazer. Eles fazem tudo, porque você não tem como você dar conta de fazer tudo perfeitamente. Você vai, é Que mal não queira, né? remunerada, Na verdade, isso gera ansiedade, que gera ruga, que gera pois problema na é, cabeça, que vai gastar com remédio. É isso, é mais ou entendeu? menos por aí. Eu acho muito interessante a gente. E você vê que falando nisso, né, Beth, da figura da mulher e tudo, né? A gente tem a indústria, por exemplo, que parece que se dirige sempre para a mulher, como se não existisse o homem, não é? Parece que existe o homem, quando ele aparece, é super destacado, mas eu me comunico com você, mulher. Você sabe uma coisa que eu reparei também? Salvo exceções, aqueles 1.000 que eu comentei, mais ou menos, que a gente sabe que existe por aí no mercado que a gente ama, a maioria tem vários artesãos que ou se colocam na posição de artesão raiz, que é aquela coisa da cultura, do cara. Eu não lembro o nome daquele que faz as miniaturas lá no Ceará, que é incrível, super peculiar, mestre alguma coisa, enfim. Você tem uma série lá que são mestre, que são aqueles, né, que faz aquele artesão. A maioria tem muito artesão por aí que é artista plástico, É. que aí ele pode, O designer. o designer, aí ele pode. Encara, por exemplo, a marcenaria, não, A marcelina. marchetaria, É, né? então, A arte da marchetaria. e aí ganha o cunho do artista e deixa o cunho, o artesão não, porque requer. E a gente sabe qual que é a diferença entre um e o outro. É nada além do estudo. O artista, você pressupõe que fez uma escola, que fez um estudo, que foi lá, tem até um diplominha para colocar Uhum, na parede e intitular ele. O artesão, a gente já sabe que não tem. sim. E essa questão também, e eu não desmereço nenhum dos Mas você sabe dois. que eu adoro uma comparação que a gente já fez lá atrás e que também a gente se repete um pouco com ela, mas que é sobre os chefes de cozinha, né? Que um verdadeiro chefe, um cara que manja muito, ele se autodenomina cozinheiro, Sim. né? Então, um designer, quando, ainda que ele tenha todo isso tudo, que ele una formação a isso, quando ele manja demais, ele entende que o trabalho dele só tem valor quando ele é artesão. Uhum. Então você pega, criou lá, os irmãos Campana criavam as super poltronas e tal. Mas olha, qual era o destaque daquele material? O trabalho artesanal, aquilo ter sido feito à mão, só ter uma peça, aquilo ganhava status de arte, mas porque era artesanal. É assim com tudo que se vende que tem o valor agregado, não é? Uhum, perfeito. Eu acho que a gente tem que cada vez mais parar, né, com a coisa do julgamento. É perverso isso, é maldoso. A gente deixa E o. ignorante também, né? Sim, sim, e colocar. Quanto mais. Eu acho maravilhosa a oportunidade da gente poder estar aqui conversando, debatendo sobre isso, fazendo provocações. Na realidade, a gente não tem a pretensão de trazer verdade absoluta nenhuma, porque não é essa a nossa função, nem somos donas dessa verdade absoluta, mas fazer com que cada um que esteja escutando pense sobre isso que nós estamos falando e abra-se um debate
mais abrangente, onde a gente questione determinadas situações, determinadas posições, e cobre da sociedade como um todo uma postura diferente sobre aquilo que a gente está falando. Então, se antes a gente não podia falar a gente falava determinados termos a respeito de racismo ou qualquer outra situação, Que mesmo agora a gente já a gente já aprendeu, aprendeu né? que não se fala, porque dentro do artesanato, e principalmente com as mulheres, também tem que ser colocado isso. Não quero ser chamada de Dona Maria. Não quero, porque primeiro que eu acho Maria um nome tão E não é lindo. um favor que você me faz, né? Isso também é importante, né? Sim, e não é um nome tão lindo. Como que eu vou falar Maria com tom pejorativo? Uhum. Não é justo isso, a gente fazer esse tipo de colocação e entender. Cobrar cada vez mais. A gente está chegando uma nova geração dentro do artesanato, ela vem vindo, tanto que é uma faixa etária de seus 20, 30 anos, onde já se tem uma postura diferente, que eu acho maravilhosa, mas também está chegando uma geração mais nova ainda que não vai admitir determinadas coisas. Uhum. E ou o mercado entende, se adequa a essas novas gerações que estão por aí, ou o mercado vai falar assim, não está vendendo. Não, não é que não está vendendo. Vocês não estão se adequando ao perfil do seu novo consumidor. Então, está na hora do mercado, da indústria, também estudar a sua persona. Sabe que eu fico me questionando? Que, assim, essa nova geração que a gente vive falando aqui foi criada, foi educada por nós, pela nossa geração, né? E a que vem depois vai ser educada por essa que já está aí trazendo tanta revolução. Então, como que é possível que profissionais que também estão nas outras áreas e que trabalham pró-artesanato não estão enxergando isso? Pois Se é. fazem parte da mesma sociedade. Você vê, a gente trabalha dentro do social, o social é colocado como um organismo, né? Somos como um organismo social. Então, cabeça, corpo, membro. E quando qualquer determinada parte do corpo está ruim, o organismo social todo passa mal. Uma das coisas que nós não temos dentro do artesanato é uma coisa extremamente simples chamada pesquisa. Ou Bingo. seja, a gente tem nós, ainda na época lá das revistas, lá em 1900 e nada, ainda se faziam pesquisas, onde a gente encartava nas próprias revistas e vinham com pesquisas colocando quem era o seu público, quais que eram os desejos que eles faziam, tal. Então a gente conseguia direcionar com esses dados os nossos produtos. Existiam também análises das próprias distribuidoras que mostravam o perfil da cliente que está comprando a revista de artesanato é X, tal frase para elas é mais impactante. A gente fazia aquelas, eu não lembro o nome como que é, mas é uma pesquisa às cegas, onde a gente ficava observando. Tipo cliente oculto Isso, também, isso. né? A gente fazia algumas coisas que eram muito agregadoras de informação e eram maravilhosas. Isso a gente está falando de práticas de mais de 20 anos atrás. Há mais de 20 anos eu não participo desse tipo de situação dentro do artesanato. Dentro das indústrias é pior ainda. Se eu não me engano, não tiver, a gente tem um dado de que acho que a última grande pesquisa feita por uma grande indústria foi em 2015, é isso? Da data que foi? Foi 2016, que foi esse que a gente 2016, citou. que é a última vez que foi se pensado em alguma coisa, e de lá para cá, não existe. O Sebrae apresenta algumas coisas, o PAB apresenta algumas coisas, mas não existe hoje um estudo. E a velocidade da mudança do perfil dos artesãos que estão acontecendo no mercado é avassaladora. Essas pesquisas deviam ser, pelo menos, no mínimo, semestrais, aonde mostrasse. E, gente, na boa, hoje fazer pesquisa com análise de dados é a coisa mais. Existe uma coisa chamada Google Forms, onde você delibera aquela pesquisa. E essa pesquisa vai te trazer dados sobre o mercado como um É geral. curioso, né, Beth? Porque assim, a gente falando também, usando nossa expertise aqui para falar de tendência e tudo mais, a gente sempre bate na tecla do planejamento. E a pesquisa, ela faz parte do planejamento. Pois é. Então, como que você consegue identificar o seu cliente, saber como que você vai fazer. Direcionar a sua produção se você não se preparou, não se planejou, incluindo a pesquisa no seu planejamento, Pois para é. que você possa trabalhar, né? E a gente tem, todo mundo sabe, a gente tem os nossos cursos e as nossas
as nossas conversas sobre tendências que estão, né, frequentes, a gente tem batido na tecla a importância da artesã conhecer a sua persona, ela tem que conhecer o seu público-alvo, ela tem que saber, ela tem que dar nome à sua persona, a gente até cria personagens fictícios nas nossas conversas, e, no entanto, está mais do que na hora do mercado artesanal como um todo entender a sua persona, entender qual é o perfil, o novo perfil do seu artesão, Uhum. para conseguir. Respeitar que às vezes há mais de uma e tá tudo bem. Sim, e tem muito mais do que uma. Hoje em dia não existe. A Dona Maria é a que menos tem hoje em dia. Hoje em dia você tem toda uma gama. A gente agora, antes de vir para cá, a gente estava vendo na TV, eu estava vendo na TV no Jornal da Manhã, exemplos de pessoas que estavam fazendo uns vasinhos decorados, pintados. Uma menina que deve ter no máximo, sei lá, uns 23, 24 anos, criando uns vasinhos com uma pintura meio orgânica. Ela falou assim, não, e ainda ela assim, na pandemia as pessoas começaram a plantar muito mais em casa, então a demanda é grande de vaso. Essa menina não é analisada pelo mercado artesanal, Não com é. certeza. Só que ela está vendendo para caramba, tanto é que chama a atenção de uma TV para ir fazer uma Uhum. reportagem com ela. A gente teve a oportunidade de ver, a semana passada, o mês passado, a gente trouxe as meninas do Moira aqui e a gente conheceu os jovens que o Moira trouxe para a Mega Artesanal, aonde você vê uma leva de jovens criando bonés de crochê, todos eles como uma forma, com uma intervenção. Eu não sei se é intervenção urbana que chama, nem sei como que chama esse tipo de intervenção, mas onde ele está mandando o seu recado no crochê bordado na cabeça dele. É. Isso é artesanato. E as pessoas estão aprendendo a valorizar o que é feito à mão, o que é feito ali pelo colega, né? Porque aquilo que virou, na pandemia principalmente, né? Que virou meme, né? Que, ai, ajude o seu colega empreendedor, ai, Aham, compre de quem está perto. Não sei. Cara, isso tem muito valor e a gente aprendeu dentro da nossa economia doméstica também, a economizar o frete, a sim. comprar pela internet, a poder consumir o personalizado, Sim. aquilo que foi feito para mim em especial, entender que é um luxo sim você poder consumir artesanato, que Uhum. você é especial por poder E consumir sem aquilo. contar o artesanato como uma fórmula de expressão muito, muito Exato. grandiosa, com toda o aval de uma comunidade local, Uhum. de um grupo de pessoas locais que fazem aquela moda específica deles, que talvez não tenha chego na classe média ou na classe, né, dentro de uma situação social, e talvez por isso que a gente não tenha visto ou valorizado, mas que na realidade está gerando trabalho para esses jovens, está gerando comércio de linha, porque a linha continua vendendo, a linha é a mesma, e tem que se prestar atenção a esses movimentos, porque Sim. eles geram emprego, eles geram economia local, eles trazem uma forma de expressão, eles são culturais, ou seja, é de uma E de importância gigante. nacionalismo, né? Essa Sim, síndrome de vira-lata que o brasileiro carrega. O nosso artesanato é um dos mais incríveis do mundo. Isso porque a gente está aqui falando de artesanato urbano, mas a gente tem muito de artesanato de em raiz que. contrapartida, aí você vai lá no JK, aqui em São Paulo, JK Iguatemi, o shopping chiquérrimo, né? Gente, é bom lá ir lá para respirar, porque só de respirar você pega vírus de dinheiro, então faz bem ir lá para respirar. E aí você vê uma vitrine da Dolce Gabbana, era uma vitrine, onde era uma menina com um tênis na mão, Dolce Gabbana, personalizando com uma pintura à mão aquele tênis. O que é aquilo ali além de artesanato? E olha como é. Upcycling. Pois é, onde a pessoa personalizando, então eram os símbolos lá que acho que as pessoas, pelo que eu entendi, porque é óbvio que eu não entrei para comprar, né? Enfim, mas a hora que eu entendi, as pessoas compram o tênis do Dolce Gabbana e tem uma pessoa, uma artesã sentada personalizando tênis a tênis. Quanto que se paga para isso? É. Qual- Gente, eu falei de upcycling aqui, para quem não acompanha muito a gente, upcycling é o nome invocado para customização que a gente conhece, mas aqui que é o que se pratica dentro do mercado de tendências. Upcycling é hoje o que é uma das fortes tendências, né, em todas as áreas, principalmente de vestuário e de acessórios, e no artesanato ela E eu está em acho assim, já destaque. que você está falando de upcycling, e a gente está falando de Dia das Mulheres, e a gente tem falado cada vez mais, hoje a nossa bandeira total é a tendência dentro do artesanato, a linguagem
respeitosa, empoderada, talvez a gente possa fazer um upcycling do artesanato e ressignificar ele no seu sentido de ninguém pede, quando você fala artesã mulher, ninguém está pedindo aqui para a mulher ser superior, ter força, não é nem de longe, mas que seja justo, que a gente ressignifique esse Dia da Mulher para a justiça. Ninguém está pedindo mais além daquilo que já é de direito. A gente está pedindo única e exclusivamente que seja justo. E que você pense isso não só quando você é artesã, né, Beth? Mas quando você é cliente também. Quando você for encomendar a sua peça, não existe a coisinha, o trabalhinho, o favorzinho. Pois né? eu vou te ajudar. Não existe, eu vou te Não, ajudar. não existe, eu vou te ajudar. Vou comprar a tua pecinha para te ajudar. Não, não é. Desculpa, então não compra, eu não quero vender. É quase mais ou menos por assim, por aí. Ou a gente dá uma ressignificação absoluta para a artesã como pessoa, né? E a gente entender que não é favor, não é. Você não pede carona para taxista. Mas É isso, vamos mais respeitar. Ou menos, vamos colocar. A gente, são trabalhos que merecem ser remunerados do mesmo jeito, e isso vale para o artesão professor, para o artesão que tem a sua lojinha, a sua loja, para o artesão que vende online, para qualquer tipo de artesão, qualquer tipo de situação, o respeito para e a criança que está ali em dúvida e que artesanato é uma opção para ela. Sim. Né? Sim. Porque sim. é como se não pudesse ser, mas é sim. Não, é uma profissão, ela é rentosa, ela administra famílias inteiras hoje, só de artesãos, ou que o artesanato gera empregos. Olha, por exemplo, a Cláudia Raia, essa semana, ela teve o bebê, né? Que ela já abre uma bandeira muito significativa junto com Madonna, e assim, eu sou geração Madonna, então eu sou muito fã de colocar a pessoa 50 a mais em um outro nível, né? E ela fez um discurso ela tem feito um discurso muito interessante, onde ela apresenta a mulher como podendo fazer o que quiser. Por exemplo, e ela tem até uma postagem dela desses dias, onde o marido que tem mais de 50, ok, ele ser pai. Ela, mais de 50, é um problema ser mãe. Se fisicamente ela está em plena situação, em plena condição de poder ser mãe, não tem problema algum, né? E essa questão da etariedade é uma coisa que eu sempre me pergunto. Quem quer saber? Quem é você, ser humano, que se preocupa com isso? Porque tem tempo de ficar julgando o outro. Mas colocando essa história toda que eu já sigo, e a gente ainda tem, vamos colocar, a gente abre uma terceira, né? A artesã, mulher e 50 a mais, onde a gente coloca um outro problema, porque hoje em dia a gente sabe que também tem muita gente que se aposentou da sua primeira profissão e chegou no artesanato como um complemento de renda. Então a gente também tem mais uma bandeira para levantar aí, mas ela colocando lá, ela mostrando o enxoval do menininho lá que nasceu, que é uma graça, super bonitinho, e ela mostrou uma manta, ela encantada com o trabalho com uma manta bordada que é a manta dos desejos. Eu amei, porque assim, cada um da família escreveu com a sua própria letra os desejos para o bebê. E eu não sei quem que foi. Bordaram, passaram isso daí na letra da pessoa que escreveu. Que nada mais é do que o bordado livre. Que é o bordado livre. Gente, é um enxoval que essa criança ganhou, que, pelo amor de Deus, é um dos sonhos, olha lindo. O valor. E é o que ela fala. Na postagem, ela deixa bem claro que isso o menino vai levar para o resto da vida, os desejos da família. Daqui a 50 anos, ele vai poder abrir aquela mantinha e ver que os irmãos, os pais desejaram, enfim. E tudo isso só foi possível porque foi o artesanato que levou isso para ele. O pensamento artesanal que trouxe essa possibilidade. E é justamente... E o valor que ela deu e o valor que é dado. Porque, assim, esse menino ganhou 555 mil presentes. Mas talvez esse tenha sido um dos de maior valor. Então, a gente entender o valor que esse presente artesanal, que esse artesanato tem, e o quanto ele pode perdurar muito mais do que uma coisa. Então, às vezes, você pode comprar um tênis Dolce & Gabbana, pagar aquela fortuna para a pessoa ter lá, né, qualquer coisa, mas daqui a 6 meses a coleção mudou, esse tênis vai ficar esquecido lá no armário. Fortalecendo a diferença de preço e valor, né?
Então, assim, é muito importante a gente entender que, e aliás, eu adorei essa manta dos desejos, podem fazer, porque eu acho que deve ser É uma, tendência. é uma tendência que a gente deve colocar, e eu acho que a gente vem colocando aqui mais, né? A gente já está um tempão aqui falando, vamos colocar meio que para finalizar essa história de ressignificar mesmo o que é o artesã, do que é a artesã, de qual é o seu valor, e a gente começar a dar novos ares para essa nossa área. É isso aí, a gente ter orgulho de ser artesão, né? Sim. Verdade. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que este episódio tem o patrocínio das lojas Dani Delinsky, uma verdadeira potência aí nos insumos para costura criativa, em especial para bolsas e acessórios, em breve, em mais 2 endereços. Estamos aguardando. Estamos aguardando. Você também, eu não quero deixar de dizer aqui que você também pode continuar nos acompanhando semanalmente nas nossas newsletters de tendência, mas também pode ser um sócio assinante do Clube Craft. É só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso site. A gente vai ter um prazer imenso em poder trocar com você. É isso. Vamos ficando por aqui. Queria dizer que se você gostou, que continue acompanhando a gente no canal Craft. E a gente se vê em breve para mais um bate-papo. Esse é o seu Beijo, Podcraft, o seu gente. podcast de artesanato. Um beijo! Até mais que vem.